Olá, meus alunos, estamos de volta, né? Mais uma aula, certo? Lembrando que essas aulas são todas do livro, nosso livro adotado em sala de aula, o livro de História, tá? E vamos continuar estudando a República. Estudamos na aula passada sobre a República, agora de novo. E nós vamos estudar hoje os fatores que levaram ao momento em que a República foi feita no Brasil, né? Ok? Então, alguns fatores são importantes. A primeira, a Lei Áurea. Você se lembra que a Lei Áurea foi a lei que libertou completamente os escravos no Brasil. Antes da Lei Áurea, o Brasil teve algumas leis anteriores. Uma delas foi a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiros. Não podia mais trazer negro da África para o Brasil. Depois veio a Lei do Ventre Livre. Essa lei era que aqueles escravos nascidos a partir daquele momento não eram mais escravos. Depois veio a lei do sexagenário, ou seja, escravos a partir de 60 anos tinham a liberdade. E por fim, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea e no dia 13 de maio de 1888, libertando todos os escravos do Brasil. E esse foi o motivo para que a República viesse. Sabe por quê? Porque os fazendeiros começaram a ficar insatisfeitos com a monarquia, porque os escravos foram libertos, eles não tinham mais mão de obra para trabalhar nas suas fazendas. E por não ter mão de obra mais, eles acharam que era interessante que o Brasil tivesse uma república e não mais um governo monárquico. Porque o certo imperador chegou lá, junto com sua filha, assinou a Lei Áurea, eles decidiram lá e tal, e terminou com que os fazendeiros não aceitassem esse tipo de coisa, né? Terminou dessa forma. O 2, outro fator, as camadas médias pleiteavam participar da política, certo? Até esse tempo a classe média não fazia parte da política. Agora eles queriam fazer parte da política, queriam entrar também para participar das decisões políticas. E aí só a República podia fazer isso. E o terceiro ponto, os militares, muitos deles foram punidos por Dom Pedro II, certo? Por se insurgirem contra a monarquia, e aí esse grupo também resolveu se levantar contra a monarquia e se aproximaram dos ideais republicanos. Então esses três fatores aqui foram importantes para que acontecesse a República. Diante dessa situação, o Marechal Deodoro da Fonseca encontrou-se com o líder, certo, do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva, certo? E juntos combinaram a derrubada da monarquia. Os dois juntos, Quintino Bocaiúva e Deodoro da Fonseca. Quintino Bocaiúva era jornalista, certo? E Deodoro da Fonseca era marechal, um alto cargo do exército, acima até de general, certo? Na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à República no Brasil. Vale salientar que a monarquia vinha desde 1822, quando Dom Pedro I gritou independência ou morte, em 7 de setembro, você se lembra, e passou a ser imperador do Brasil. Depois ele saiu e o filho dele, Dom Pedro II, assumiu em 1831 e ficou até 1889, ou seja, de 1822 a 1889 foi o período da monarquia no Brasil, né? De governos que eram absolutistas e todas as decisões eram só por eles e ninguém podia dar qualquer opinião, certo? Por isso que surgiu a República. Aqui nós temos a imagem dos dois personagens que fizeram a República no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva, que aqui tem um pouquinho da vida dele. Ele era político e jornalista. Ele nasceu em 4 de 12 de 1836 e morreu em 11 de 6 de 1912. Então tá aqui, Quintino Bocaiúva, jornalista e político, e o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Só para vocês terem uma ideia que esses homens de fato existiram. Nós temos que colocar a foto, que não foram personagens criados na história, mas que realmente existiram, ok? Então nós vamos ver agora aqui a primeira Constituição da República, ou seja, o principal ato do governo de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Ele foi presidente de 1889 a 1891, até novembro. Mas, em 24 de fevereiro de 1891,
ele convoca a Assembleia Constituinte e faz a primeira Constituição republicana do Brasil. O Brasil só tinha constituições da monarquia. Agora a primeira Constituição da República. E o que mudou com essa nova Constituição? Aqui está. Primeira coisa, federalismo. O que aconteceu com esse federalismo? O que é federalismo? Um princípio segundo o qual os estados, que eram as antigas províncias da monarquia, passaram a ter grande autonomia. Na monarquia eles não tinham. Era tudo comandado pelo imperador. Mas agora, cada estado podia contrair empréstimo no exterior, ter forças militares próprias, criar e cobrar impostos e eleger governadores e fazer leis, como nós temos hoje. Cada estado do Brasil independente um do outro, tem suas leis próprias e tudo, mas todos ligados à União, à federação, né? Certo? Então, mas essa história de estados com direitos, isso foi uma conquista da República, certo? Antes não tinha, certo? Então o federalismo foi uma das coisas decididas dessa Constituição. Outra coisa, o Brasil passou a ser uma república federativa presidencialista, baseado em 3 poderes. Antes só tinha um poder só, que era o poder absoluto monárquico lá. Depois da República, na República, o Brasil passou a ter o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo liderado pelo presidente da República por um período de 4 anos, o legislativo exercido pelo Congresso Nacional, composto pelos deputados e senadores, formando a Câmara dos Deputados, e o judiciário, exercido pelos juízes, nomeado pelo presidente, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Vale salientar que isso é uma conquista da República, é uma conquista. E o Brasil não pode perder isso na história, porque isso aí foi uma luta para que o Brasil tivesse essa liberdade, porque antes era um governo monárquico absolutista, ninguém podia dar opinião nenhuma, ok? Letra C, importante, a Igreja Católica foi separada do Estado. Porque antes a igreja era ligada ao Estado e quem discordasse da igreja era punido. Porque o Brasil tinha uma religião oficial. Então o Brasil passou a ser um Estado laico. O que é um Estado laico? Que não tem religião oficial. Ou seja, qualquer religião pode ter seu templo e sua adoração dentro do Brasil. Nenhuma é perseguida. Todo mundo tem seu direito à religião. Isso foi uma conquista da República. Ok? O Brasil é um Estado laico. Não tem religião oficial, certo? E também, nessa nova Constituição, criou-se o registro civil, o de nascimento, e o de casamento e o de óbito. Tudo isso era feito pela igreja, para você ter uma ideia. Tudo era feito pela igreja. Então agora passou para o Estado, certo? O casamento civil, porque antes, certo, o casamento só era o da igreja que era válido. Então o casamento civil, certidão de óbito, nascimento, passou a ser agora obrigação do Estado. E outra coisa importante da Constituição, o voto universal masculino. Na monarquia, ninguém podia votar. Ninguém podia votar, certo? Mas agora os homens podiam votar, os brasileiros alfabetizados tinham o direito de voto, ok? Soldados religiosos não podiam votar, ok? E aqui agora o exercício de fixação, para a gente terminar. Como se sentiam os fazendeiros do Vale do Paraíba com a libertação dos escravos? Está lá. Por que os militares se aproximaram das ideias republicanas? Está lá também. Quais foram os 2 principais personagens da derrubada da monarquia? A primeira Constituição Republicana foi aprovada quando? O que significa federalismo? O Brasil passou a ter 3 poderes. Quais? Explique a função de cada um deles. Ok? Olha. Passe lá, ative o sininho, dá um joinha e se inscreva, ok? Deus abençoe a todos. Estamos encerrando a aula agora, até a próxima.